Agora, vamos ver aqui um fundamento muito importante, como o profeta nos mostra a respeito de Balaão. Ele disse, olha, a profecia de Balaão era de Deus, mas a sua doutrina era do diabo. Depois ele aparece lá no Apocalipse, as três doutrinas, nicolaíta, balaanita, jezabelita, três doutrinas terríveis. É muito claro, é muito fácil de cada pessoa perceber isso, ser bem conscientizada sobre a doutrina. Através da profecia, Balaão só abençoava Israel. Ele só abençoava, ele não tinha como na sua boca. Quando ele deu a doutrina, enquanto ele profetizava, ele não matou um soldado de Israel. Mas quando ele deu a doutrina, ele matou 23 num dia. 23 mil soldados. 23 mil soldados de Israel num dia só. Ele ensinou a Balaque, doutrina, ensinou a Balaque, instruiu a Balaque a pegar mulheres daquela denominação que saiu de Ló, de sua própria filha, Moabe, as moabitas, que eram muito bonitas, e ele disse, vocês mandam que elas se vistam de mini saia e desfilem, requebrem diante dos soldados, pronto, é o suficiente. Mata. O colega desculpa aqui, nós ouvimos isso aqui, que a mulher não conquista. A mulher não só conquista, como também seduz. A mulher não só conquista, como também seduz. Não se pode estribar nisso. E por aí você vê por que o profeta mostra e zangou tanto e desesperou tanto, porque ele disse, olha, se eu tivesse 1000 vidas, eu daria todas essas 10 mil vidas, 10 mil vidas, para trabalhar para vocês irem para lá, para aquele lugar de delícia, e não irem para a região dos perdidos. Porque lá ele encontrou exatamente essas mulheres que usam a moda. Se você acompanhar a moda, você é adúltera, sem perceber. Agora, isso aí é assim diz o Senhor, não é assim diz Joaquim. É assim diz o Senhor, porque é assim diz o profeta. Não tem que ver. E foi exatamente a doutrina de Balaão. Agora, isso tem, é claro, aplicação para o fator espiritual. Pois bem, então, vejamos. Aqui na mensagem rápida, parágrafo 63, o profeta diz, faz pouco que eu estava lendo a história de Martinho Lutero, onde encontrei isto. Não era tão difícil crer que Martinho Lutero poderia protestar a Igreja Católica e ter êxito. Porém, a coisa mais estranha era que pudesse manter-se firme manter-se firme apesar de todo o fanatismo que seguia seu avivamento, e ainda manter-se correto em sua doutrina de justificação, que era a doutrina da era.
Então, nós, os pregadores, os ministros que ministram a palavra, a gente deve carregar pelo menos essa graça. O sacerdócio deve carregar no mínimo essa graça de instruir, de permanecer na sã doutrina, na verdadeira doutrina. A doutrina não é propriamente a ordem, conduta. Doutrina é a maneira de crer. Ordem, conduta, disciplina do corpo, atitudes, é ordem, conduta. Ordem, conduta da igreja. Agora, doutrina é a maneira de crer. Pode se aplicar. A igreja foi doutrinada, isso quer dizer, foi exortada ou foi ensinada? Ela é doutrinada, mas não é ensinada. Quer dizer, ela é disciplinada, ela tem uma aparência santa, mas não é ensinada. Por falta de conhecimento, diz o profeta Oséias, o meu povo foi destruído, Deus falando através dele. O terceiro degrau, né? Fé, virtude, conhecimento, que não é outra coisa senão a ciência de Deus. Isso faz parte da estatura do varão perfeito. Então, completando que o sacerdote, né, o ministro, carregue a graça, que ele possa vir até ser condenado, reprovado amanhã, como foi o caso que Paulo disse, irmão Branham também falou, mas não por ter ensinado errado. Que depois de salvar a muitos, ele próprio possa se perder. Estou falando na hipótese que Paulo usou. Por isso reduzia seu corpo a servidão, apesar que ele não usou o termo se perder, ser reprovado. Ser reprovado. Mas não por ter ensinado errado. Isso aí é que você deve dar a vida por aquilo. Questão de vida ou morte. Deixa a sua atenção ficar bem fixa nisso. Veja só esse pouquinho que já ouvimos. Nós temos de permanecer na doutrina do rapto. Ele tinha que permanecer na doutrina da justificação. Nós temos que permanecer na doutrina do arrebatamento, que reúne, é o parto completo, água, sangue e vida. Porque a semente foi incubada durante as 7 eras, indo até a era de Tiatira, a semeadura. Veja, a era de Columba, que é a era de Tiatira. Tiatira quer dizer domínio feminino. Então, escureceu tudo. Aquela manchinha branca lá dentro é só para lembrar uns poucos eleitos da era. Columba, inclusive ele, o mensageiro da era, semeou. Você vê, isso não é questão de coincidência. Ele trabalhou uma ilha rochosa, pura rocha, plantando com a mão e a outra levantada para os céus. E ela se tornou a ilha mais fértil do mundo. Produziu ricamente. Isso falando da semente que foi sepultada. Então ela brotou com Lutero. De Lutero para cá você tem justificação, santificação, acompanhado dos dons espirituais, que os dons espirituais não perfazem
uma era, então teria que ser 4 eras ali depois de Colombo. Ela está dentro de Filadélfia. As árvores frutificando. Enquanto a figueira brotava, as árvores deram seus frutos. Então é isso aí que tem que se observar. A mulher sabe, o parto normal é precedido de água, sangue e vida. A água é justificação pela fé, o sangue é a santificação e a vida, o batismo do Espírito Santo, que o batismo do Espírito Santo é fé no rapto. E ninguém pode ter fé no rapto, no arrebatamento, sem ter fé genuína na mensagem. Então, aqui na mensagem, vimos a sua estrela e viemos a adorá-lo. Para anotação, basta dizer, vimos sua estrela. Parágrafo 37, ele diz, Deus sabe como fazer as coisas. Para começar, nós não temos que ensinar a Deus. Eu quero dizer uma coisa, principalmente palestra. Se uma pessoa ficar aérea ali, ela me perturba. Deus sabe como fazer as coisas. Ele até mesmo faz com que as obras do inimigo o louve. Nós falamos aqui, sexta-feira, sobre crentes da mensagem que se impressionam com milagres. Se vê um homem abrir o olho os olhos de um cego, segue aquele homem. Se vê um homem mandando um paralítico levantar e esse paralítico andar, vai seguir aquele homem também. Se vê um homem desse levantar mortos, então, ressuscitar um morto, aí sim, aí adora aquele homem. Se impressiona com adivinhos, com telepatia, com coisas que contam a vida da pessoa, se impressionam e dão ouvido. Mas, espera aí, seria falta de advertência? É um lapso? É um descuido? O que houve? O que aconteceu? Mas não é só lá fora. Cá dentro, constantemente surgindo doutrinas, desde que o profeta morreu. Ficaram lá junto do túmulo dele, no 3º dia, ele iria ressuscitar. Depois já não houve um engano, foi para 7 dias. Não ressuscitou. Depois passou para bater no nosso púlpito aqui lá em Goiânia, na Avenida Goiás, dizendo, se Jesus não vier agora em junho, porque sempre é a metade do ano, não é? Porque é 3,5, 7 e coisa. Então, eu sou falso. De fato era mesmo. Que Jesus não veio. Depois passaram para 77. Aí depois arranja mais uma semana lá para os judeus. Agora, veja, irmão Walter, vocês que estiveram lá em Brasília, viu? É que não custa madrugada, noite acordado, para Deus mostrar aquilo que para essas tonterias, porque elas são bem feitas demais. Elas impressionam. Eu disse, eu não quero nem ouvir. Não é arrogância, não. O irmão Branham disse, se você tem ministério e a coisa já é difícil para você, quanto mais você que não tem. Quanto mais você que não tem o ministério, não tem a vocação divina para isso.